Bom, a gente vai ver aqui funções crescentes e decrescentes, né? Nós já discutimos um pouco anteriormente, mostramos, fizemos um pouco dessa análise nos exemplos prévios, né? E aqui está dizendo assim, ó, que é muito útil saber onde o gráfico de uma função cresce e onde decresce, né? Fall é cair. Aqui no contexto significa decresce. O gráfico mostrado na figura 5 cresce, decresce, então cresce novamente, conforme nós movemos da esquerda para a direita. Ele cresce de A a B, decresce de B a C e cresce novamente de C a D. A função f é dita ser crescente quando o gráfico cresce e decrescente quando o gráfico decresce. Eu li rápido aqui, só para a questão. Esse vídeo está gravado, e está gravando, e para vocês, é só a questão do inglês, né? Eu quis mostrar assim como é que a leitura é feita em inglês, não a discussão propriamente do conteúdo. Porque aqui é o seguinte, então aqui é o eixo X, o eixo Y, o zero, tanto do X quanto do Y, ponto A tem um gráfico que começa do ponto A, passa pelo ponto B, C e finaliza, termina no D. Então aqui, esse A maiúsculo são pontos coordenados, ou seja, se você for escrever o A, então, quem que fala, então, qual que é as coordenadas do ponto A maiúsculo? Tá? O A maiúsculo é um ponto. E o minúsculo, ele é o valor, é a variável, né? Então, qual que são as coordenadas do ponto A? Então, tem um certo X e um certo Y aqui. Alguém fala aqui quais são as coordenadas do ponto A, ou seja, qual o valor de X para o ponto A e o valor de Y. Qual o valor de... A. É A. E... Bem, isso aí é a F de A. Exatamente. A e F de A. Então, esse é o X e esse é o Y do ponto A. Aí o ponto B, mesma coisa. B, F de B, ponto C, C minúsculo, F de C minúsculo, do ponto D de dado, D minúsculo e F de D de dado minúsculo. Tá, eu vou colocar só isso aqui só para relembrar. Mas o ponto, a discussão aqui é que nesta região, nesse intervalo entre A e B, a função é crescente, porque o valor de y está crescendo, né? Conforme você aumenta, que o valor de y vai aumentando, certo? Né? Porque B o B é maior que A, mas o ponto é que F de B é maior que F de A. F de X, né? Para qualquer esse X crescer, esse X indo para a direita, conforme se aumenta o X, se aumenta o F de Y. Então, de A para B, a função é crescente. Entre B e C, a função está caindo, né? Ó, à medida que se aumenta X, o F de Y sempre decresce, que ela está descendo. Ó. Então, ela está descendo, ela é uma função decrescente, né, nesse intervalo. Depois, C a D, ela volta a crescer, tá? Aí a função volta a ser crescente. Então, a discussão em torno desse conteúdo é essa, sobre quando que a função é crescente, quando que ela é decrescente. Aqui está falando só na forma algébrica o que eu escrevi ali, resumido. E aqui está dizendo que da definição nós vemos que uma função cresce ou decresce em um intervalo. É só para lembrar que você tem que dar um intervalo para dizer se naquele intervalo ela cresce ou decresce. Não faz sentido falar em pontos. Se ela é crescente e decrescente, você não fala isso em pontos. Tá? Então, não se aplica a pontos isolados, digamos assim. E sim intervalos, né?
Então, aqui, ó, a definição. A definição, agora é uma definição mais formal, tá? É a mesma coisa que a gente discutiu, só que aqui está mais formalizado. Então, f cresce no intervalo i se o f de x1 é menor que o f de x2, sempre que o x1 é menor que o x2. Então, por exemplo, quando você está falando x1 menor que x2, você está dizendo que x1 é menor que x2. Então, você está dizendo que você está crescendo o x. E aí você vai ter que o f... Eu vou aproveitar o que já está escrito aqui. Aí você vai ter que o f de x1 é menor que f de x2. Então, sempre que isso acontecer, a função é dita crescente. E decrescente sempre que você tiver. Vamos começar pela informação da direita aqui. Sempre que você tiver, então, aqui. Bom, aqui o x1 também é menor que o x2, tá? Porque o x1 está à esquerda, então não muda. Aqui é menor. O que muda é que agora o f de x1 é maior que o f de x2. No intervalo todo. Sempre que você pegar o ponto seguinte, o f vai ser menor. Você pega o ponto seguinte à direita aqui, né? O f é menor. Pega um ponto à direita, o f é menor. Está sempre decrescendo. Então, essa é a função decrescente. Alguma dúvida nessa parte? Função crescente e decrescente? Aqui, intervalos em que a função cresce ou decresce. Então, é o seguinte, intervalos, né? Aqui, ó, é o seguinte, antes de entrar naquele... Por convenção, a gente escreve o intervalo aberto. Sempre como intervalo aberto, porque senão você cria uma complicação desnecessária de ter que excluir de um ponto, incluir em outro. Então, você cria intervalos abertos, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar um intervalo e o que a função é. Por exemplo, de 0. Então, nós vamos considerar aberto até esse ponto aqui, até 25 aberto também, a função, pode ir falando, eu vou só completar, de 25 a 35, depois de 35 a 40, depois de 40 a 50, e depois de 50 a 80. Então, então, de 0 a 25 a função é crescente. De 25, que é esse ponto aqui, o 25, tá? Até o 35. Como que essa função é? Ela é uma constante. Ah, não, 35 a 45. Não, é função constante. Não, é que esse aqui eu só estou adiantando aqui. Ah, não, 35. 25 a 35 constante. E agora crescente de novo. 35 a 40 crescente, 40 a 50 decrescente. De 50 a 80 constante. Alguém Só coloca o zero da unidade, ou da dezena aí, para quem for ver o vídeo depois não ficar um pouco confuso. Lá no 50 e 80, professor. Os pontos 50 e 80. Ah, tá, não, é isso, tá errado aqui, peraí. Não, é que aqui escrevi 50, né? Isso, eu escrevi rápido. E aí, constante, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida que talvez encaixe com a questão. Eu fiquei pensando, como que fica o comportamento de um gráfico da função de grau 2, em que ela não seja na forma só
x quadrado, só f de x igual a x quadrado. Eu digo uma função do grau 2 que ela não possui c, em que seja ax quadrado mais bx, só que ela não tem c, nesse caso, o c dela é zero. Como que ficaria essa função, onde que ela tivesse um intervalo que fosse de, por exemplo, de um negativo até um positivo, sendo que ela não possui c, um número c, ou seja, não tem uma interceptação em y. Certo, eu desenhei uma aqui, y igual a 2x quadrado menos 3x, né? Então, C igual a zero, né? Você está dizendo. Eu fiz o C igual a zero. Aí a sua pergunta é como é que ficaria no... Eu lembro que eu tinha visto uma, não sei se era menos 2x quadrado, eu não estou lembrado como que era aquela lá, sei que dava, eu acho que eu olhei no gráfico, ficou parecendo duas retas, não pude visualizar direito, que era pelo GeoGebra e é um pouquinho confuso a visualização no GeoGebra. Ah, entendi. Tem a parábola, ela pode estar de várias configurações. Ela pode ser mais aberta, mais fechada, ela pode estar para baixo do zero, do x igual a zero, pode ser para baixo, pode ser para cima, pode estar deslocada para a direita, para a esquerda. Então, você tem várias configurações, mas o ponto é que até o vértice, né, vou pegar esse exemplo aqui, até o yx igual a zero, x igual a y igual a zero, ela é crescente, depois decrescente. Bom que nesse caso a gente não sabe onde fica o ponto crítico dela, a gente só pega no zero. No caso fica x e y, né? Zero. Exatamente. Nesse exemplo aqui, aqui ela é crescente, a função. A função que a gente plotou é essa aqui, que é, digamos assim, y igual a menos 2x quadrado, crescente, e aqui ela é decrescente. Tá? Não sei se é mais ou menos isso, mas que você perguntou. E o bom é que nessa função de grau 2, por exemplo, na função de grau 1, do primeiro grau, ela pode ser crescente ou decrescente a função. Agora, ela, como todo, já no grau 2 não tem função crescente ou decrescente. Tem um intervalo em que ela cresce e um intervalo que ela decresce. Ah, sim, é verdade. No primeiro grau, na verdade, ela tem, vamos supor, você pega uma do primeiro grau aqui, y, x, e supor que seja essa função aqui. Ela na verdade, ela tem um intervalo, né? Ela é crescente em... como é que vamos pôr aqui? O intervalo dela ela é crescente, né? No intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, ela tem um intervalo, mas é que é em todo o intervalo, né? Parece que não tem, mas é porque é de menos infinito a mais infinito. E ao passo que, por exemplo, aqui, vamos colocar já aqui, ó, ela é crescente de menos infinito a zero, o caso anterior, e decrescente de zero a mais infinito. Então, é bom, né, complementar com esses exemplos, porque sempre você vai passar um intervalo, você sempre tem que passar um intervalo, porque se você não passar um intervalo, em ponto ela não é nem crescente nem decrescente. Ponto não te dá informação, você precisa de mais de um ponto, né? Pelo menos 2 pontos. E se você não der um intervalo,
Por exemplo, se falasse aqui só... É que como já está o gráfico está mostrando, então, por isso que eu não tinha escrito essa parte, mas já dá para entender que é esse quadrante aqui, esse terceiro quadrante, o quarto quadrante. Mas sempre tem que... Se não der um intervalo é porque tá incompleto, né? Se você falar assim, só é crescente, você não sabe aonde que ele é crescente, você tem que dar um intervalo junto. E esse exemplo está pedindo para desenhar este gráfico aqui, encontrar o domínio. Então, vou pôr aqui, ó, o que é para fazer? É o gráfico dessa função. Domínio imagem da f. E os intervalos onde a f é crescente e decrescente. Tá? Então, gráfico. Aí, bom, o gráfico foi feita na calculadora eletrônica, colocou essa função ou no GeoGebra, ou no Google, ou no Wolfram Alpha, você obtém essa função, esse gráfico, o gráfico dessa função. É só isso, né, para fazer no item A. O item, vamos ver aqui, então, sem olhar a resposta, me fala o quanto vocês acham que vai ser, qual que é o domínio dessa função e a imagem. Vamos ver, vamos extrair do gráfico essa informação aqui. Domínio vão ser todos os números reais. Certo, isso, perfeito. Os números, é que assim, por mais que aqui você esteja olhando a função só num pedaço, né, aqui de menos 2,5 a 3,5, mas a função em si, ela não tem nenhum valor proibido. Como é que você sabe que são todos os reais? Porque o gráfico, você não vai ter um gráfico de menos infinito a mais infinito, né? Não tem nenhum valor proibido aqui, porque aqui não tem raiz quadrada, que é o que proíbe, né, os valores negativos, não tem nenhuma divisão, não tá, ou seja, o denominador é 1 aqui, né? Tudo isso aqui está dividido por 1, aqui não aparece, mas... Então, não tem nenhum valor proibido, então o domínio são os reais. E a imagem? Peraí. Vai ser todos os números reais menor ou igual ao f do ponto 4. Eu não sei como esse aqui, se eu conto aqui do 0 para a direita, o quarto ponto. Todos os números menores ou iguais a ele, reais. Tá. 1, 2, 3, 4. 4 está aqui, né? Isso. Vamos ver quanto é que dá. Então, aqui, vamos ver quanto é que dá o F4. O F4... Mas esse lado ele está dizendo que é até 3,5 esse outro lado, esse canto aí. Não dá para colocar 4 aí dentro. A escala é meio, né? Então aqui é 2. É porque assim, ó, aqui 1. É porque cada escala dessa é meio. Então aqui é meio, 1,5, 2,5, 3, 3,5. Então seria f de 2. O f de 2, se você calcular o f de 2 aqui, vai dar 12 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao... Aí você faz na calculadora eletrônica mesmo, porque é mais meio mecânica essa conta, e essa conta vai dar 32. Então, a imagem vamos abrir aqui o conjunto, ou então vamos colocar na forma de intervalo. Ela vai de menos infinito até 32, sendo aberta no infinito, e o 32 aberto ou fechada? Fechado. Que ele está incluso dentro do gráfico, ele faz parte. Ele faz parte. Então, eu desenhei aqui, ó, só no eixo Y, o gráfico unidimensional, que é a bolinha e a cobrinha aqui, né? Aqui a gente precisou calcular, descobrir quem que é esse ponto, que na verdade é o 2. Então, porque tem 4
tracinhos não significa que seja 4, tá? Porque a escala vai até 3,5. Então, como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividindo 3,5 por 7 dá meio. Por isso que descobre que cada tracinho dá meio. Então, aqui é meio, aqui é 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Por isso, precisou achar esse ponto 2 para poder achar o 32, para poder achar a imagem. E isso encerra o item B, né, que pede a imagem. Agora, eu também, sem olhar a resposta, vamos colocar aqui crescente e decrescente. Então, agora a gente vai localizar os intervalos em que ela é crescente e decrescente. Esse ponto aqui, ele não é um ponto, digamos assim, menos meio, menos 1, menos 1,5. Aqui é menos 1,5. Então vai ter que... Deixa eu ver se ele fez... Não, esse ponto aqui não vai precisar. Ah, não, tá. Eu achei que fosse, na verdade. Tá, então como é que a gente começa? Eu vou dar o primeiro passo, vocês dão o restante. O primeiro intervalo vai ser de menos infinito até um certo valor aqui. E aí, que vai ser aonde ela é... Esse é o menos 1, esse ponto aqui. Então, até o menos 1, ela é crescente. Depois vai me falando agora, do menos 1 até qual número? Que ela cresce ou decresce? Não, aí você vai dizer até qual número e se ela cresce ou decresce. Agora até 0 ela vai decrescer. Certo. Depois a gente continua, então, do 0 ao 2, crescente. Crescente. Depois do 2... Do 2 ao mais infinito, ela já decresce novamente. Decresce novamente. Pronto, aqui está feito os intervalos em que a função é crescente e decrescente, o que finaliza o item C. Isso, alguma dúvida? O bom, acho que eu estava assistindo o vídeo que ele trabalhava, da Univesp, introdução ao cálculo. Aí eu acho muito bom as aulas deles, ele falando sobre a teoria das derivadas. Algumas coisas bem interessantes que com a derivada fica fácil de entender o que acontece com o gráfico. Que legal. Eu trabalhei na Univesp de 2011 a 2013. Lá eu trabalhava como professor e coordenador dos educadores. Eu também trabalhava com design institucional, né, fazendo materiais, ajudando a fazer os materiais. E os professores lá da Univesp foram meus professores também na graduação. Quer dizer, alguns, né, não todos, porque lá eram 4 campi até então, depois eu acho que ampliou. Mas quem que foi esse professor desse vídeo, você lembra? Eu não sei o nome dele, ele é um professor que o cabelo dele é cabelo comprido, muito, estilo Isaac Newton. Ah, tá. Eu precisava ver, então, para saber. Nem todos foram meus professores, mas alguns deles foram. O pessoal de São Carlos, né? Porque tinha professores lá de 4 cidades, né? São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba, se eu não me engano. Aliás, deixa eu parar a gravação aqui, que eu quero